Você sabe por que Ctrl+C e Ctrl+V não funciona na vida real? Porque quando você copia o caminho do outro, você acaba saindo do seu. Esse canal, ele fala sobre recomeços e como você prosseguir nesta jornada buscando a sua melhor versão. E no último episódio, eu citei como eu percebi a importância da gente encontrar pessoas que já estão pertencendo ao caminho que a gente quer trilhar, ou encontrar pessoas que querem trilhar uma jornada na mesma direção que nós. Ou seja, a importância de acharmos a nossa tribo. E pensando nisso, nesse conceito da tribo, eu percebi uma coisa também que ela é bastante fundamental. Mesmo que a gente encontre essas pessoas que a gente quer modelar, que a gente quer compartilhar pensamentos, estratégias, a gente também não pode deixar de fazer as coisas do nosso jeito. Ou seja, eu não posso deixar de colocar o meu tempero naquilo que eu tô fazendo. Porque muitas vezes o que funciona para uma pessoa não vai funcionar do mesmo jeito exato para outra pessoa. Exatamente, cara pálida! Então hoje eu gostaria de trazer esse vídeo para a gente falar sobre autenticidade e criatividade pessoal. Cada pessoa, ela tem um jeito único de fazer as coisas. Ela tem um ritmo dela, ela tem uma lógica, uma estética que ela gosta de seguir. E não adianta eu achar que se eu copiar exatamente a fórmula do outro, eu vou ter aquele mesmo resultado que o outro teve. E muitas vezes a gente não vai ter esse resultado e acaba colocando um peso e uma culpa em cima da gente, achando que nós é que não aplicamos a fórmula do jeito correto. Essa é a sua desculpa? Quando na verdade a gente está querendo copiar como o outro é. Quase como se a gente quisesse ser aquela pessoa. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Então, nessa minha linha de raciocínio, eu não acredito que a vida seja uma receita de bolo, mas sim um laboratório de experiências. A gente está vivendo um momento no mundo onde as pessoas elas querem logo saber o que funciona. Então, na internet, afora aí, tá cheio de gurus que vão te dizer qual que é a estratégia correta para te chegar no resultado que eles tiveram. A gente tá com tanta pressa Peraí! Tempo! que a gente acaba não querendo conhecer qual que é a nossa estratégia, o que funciona para nós. Nem dicas, nem estratégias, nem opções, zero, zip, nada. Nada disso. E muitos desses gurus, eles tiveram todo esse tempo de construção da imagem e do que funciona para eles. E a gente quer pegar e reduzir esse tempo e achar que a gente vai só fazer o que eles falaram e vai ter os resultados. E não funciona desse jeito. É triste, mas é a vida. O que muitos desses caras escondem é que eles tiveram uma trajetória muitas vezes de anos, tipo, muito longa, às vezes 10, 12 anos, fazendo o que eles fazem, criando a base de conhecimento dele, a audiência, e aí eles conseguem ter algum tipo de resultado. E a impressão que eu tenho é que eles nos vendem algo que seria quase instantâneo, que é só tu fazer por um pouco tempo e que tu vai chegar nesse resultado. E isso eu não acredito que seja verdade. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Ainda mais tirando a tua essência e copiando o que é deles. E dessa maneira, nós, convencidos por uma forte propaganda e um marketing bem agressivo, e bota agressivo nisso, você compra a solução dessas pessoas, aplica e acaba não atingindo o mesmo resultado que elas. Ou até pior. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Você segue o método desse guru, se sujeitando muitas vezes a entrar num jogo cretino, que vai pegar os teus valores e vai jogar no lixo, tudo pela promessa desse desejado sucesso. Mas no final desse processo, você se torna um subproduto vazio e deformado, muito longe do que um dia você realmente poderia vir a se tornar. Pensando nessa questão até da autenticidade, né? De fazer as coisas do seu jeito. Eu lembro muito do filme 8 Mile, que é um filme mais antigo, mas na minha época a gente chamava de o filme do Eminem. Que é aquele que ele conta a história... Ele é baseado em fatos reais, mas não é 100% verídica a história do Eminem. Mas tem bastante coisa ali da juventude dele lá em Detroit. E eu acho legal que na batalha final,
Ao invés do Eminem copiar o estilo que era mais comum e que todos meio que seguiam uma mesma linha ali, os rappers, ele colocou pra fora a história dele, ele colocou a essência dele. E quem é mais do mundo do rap, assim, que conhece mais esse estilo de som, que não é bem o meu caso, mas eu gosto bastante, eu sou bastante fã do Tupac, dá pra notar visivelmente que o Eminem, ele tem um estilo muito diferenciado do jeito que ele faz o rap dele. Isso não sou eu que tô dizendo, mas pessoas que conhecem bastante esse estilo musical, talvez até seja o seu caso. Mas nessa batalha final, nessa cena do filme, dá pra ver que ao invés dele tentar copiar esse estilo dos outros, de pagar uma make de personagem assim e tal, né? Porque muitas vezes o que o rapper canta não é realmente o que ele vive. Existe um personagem criado por trás disso. Até, por exemplo, o Matue falou sobre isso um tempo atrás, que ele não é aquele cara, ele criou um personagem. O Eminem não, nessa batalha final, ele conta a história dele no microfone. E ele ganha não por usar uma fórmula onde os outros já usavam, mas pela autenticidade bruta que ele coloca. Então, pra mim, essa cena, ela se encaixa exatamente nesse ponto de que quando a gente tenta copiar o outro, a gente perde exatamente a nossa arma mais forte. Como diria o nosso criativo e ilustre humano Oscar Wilde, seja você mesmo, porque os outros já existem. Eu tenho me questionado bastante sobre esse assunto, até na área de criação de conteúdo, porque eu vejo que alguns criadores, eles têm um conteúdo tão baixo, tão pobre de criatividade... Você é vergonha da profissão! Que eu percebo que, no fundo, o que eles estão entregando é algo muito vazio de valor, feito para pessoas, assim, que estão muito viciadas em prazer e com a mente muito empobrecida. E, no fundo, esse conteúdo, ele não agrega em nada na vida das pessoas. Que tristeza. Mas, afinal, é o que as pessoas querem, né? É o que funciona. E dessa maneira, eu me pergunto, né? Será que foi essa a mensagem que essas pessoas vieram trazer pro mundo? Sim. Não. Ou será que, no fim das contas, elas só não se permitem ser elas mesmas e trazer aquilo que tá ligado com a essência delas? E pensando sobre esse tema, logo uma dúvida surgiu de cara. Como que eu descubro qual que é o meu jeito de fazerem as coisas dar certo? Pra mim, não tem outra resposta senão testando, sem glamour. Complicou. Eu entendo qual que é o meu jeito de fazer as coisas quando eu faço o que eu preciso fazer do meu modo, com pouca influência. Eu olho para os meus erros, eu corrijo esses erros, observo aquilo que está me dando energia, que está me dando ânimo e satisfação, e olho para o que está dando certo, mantendo aquilo que é bom, e se eu precisar fazer novos ajustes, eu vou lá e faço, tudo com energia e entusiasmo. Mas, sobretudo, além de tudo isso, com paciência. Nunca perca a cabeça. Eu acho que a paciência seria uma das principais coisas que a gente tem que colocar em mente aqui, quando a gente quer desenvolver o nosso jeito de fazer as coisas. A gente precisa perceber que, para tudo, inclusive para nós nos descobrirmos, existe um tempo. E acelerar esse tempo vai nos tirar um bom resultado lá na frente. O grande problema que impede a nossa autenticidade é que a gente quer fazer alguma coisa e acertar logo de primeira. Então a gente quer copiar a fórmula do outro que fez algo e deu certo pra ele, e a gente pega o nosso jeito e joga lá de escanteio. E é claro que ouvir a opinião das outras pessoas é bom, mas tem momentos que isso se torna só um ruído inútil mesmo. Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco. Na sopa é muito. Isso me lembra muito uma citação. Na verdade, é uma forma de pensar. Eu não sei se foi exatamente nessas palavras. Mas o nosso mano estoico Marco Aurélio, ele dizia algo mais ou menos assim, que a morte de um único ser humano, ele me empobrece, porque significa que existe um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. E eu acho que isso também acontece quando a gente deixa de se autoconhecer e começa a copiar os outros. Porque, de certa forma, a gente tá pondo um fim nesse universo único que habita dentro de cada um de nós. E um lembrete importante. Às vezes, você acha que está fazendo as coisas do seu jeito,
Mas, na verdade, você nunca se permitiu fazer as coisas do seu jeito. Olha o tapa de luva aí na cara, gente. Muito engraçado. Na verdade, você vem fazendo do jeito que as pessoas esperam que você faça, que a sua família ou seus pais esperam que você faça, que a internet espera que você faça. Você vem fazendo as coisas como os outros esperam que você faça. Então, a pergunta que impera aqui é: que tipo de resultado que eu quero ter e como que eu posso atingir esse resultado de forma mais autêntica possível? Mesmo que alguém diga que o teu jeito é errado, é feio, é besteira, é inútil, continua persistindo e continua fazendo ele e aprimorando. Na real, ninguém sabe melhor do que nós mesmos o que nos conecta com a nossa essência. E uma coisa que eu sempre tenho em mente é que o que hoje pode parecer estranho no início costuma ser apenas inédito. O que hoje parece torto pode ser que se torne a tua assinatura amanhã. É que nem diz a Peach naquela música Máscara. Ela fala uma frase tipo assim: O importante é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Isso foi bizarro. E aí, nesse momento, eu entrei numa vibe assim: como que eu posso ficar mais próximo possível do meu modo uso operante autêntico? Caramba, acho que nem existe essa expressão, acabei de inventar. Você se acha muito inteligente. Aí eu pensei assim, em pegar uma tarefa que eu preciso fazer, vamos colocar aqui no meu caso, escrever um roteiro para um vídeo aqui do canal. Mas aí eu vou fazer essa tarefa sem seguir nenhuma regra, nenhuma dica de ninguém, nenhuma fórmula ou estratégia de como escrever esse roteiro. Nem dicas, nem estratégias, nem opções, zero, zip, nada. Só usando as minhas palavras, as minhas ideias, colocando o meu ritmo. E depois que eu fizer isso, eu vou pegar esse roteiro que eu escrevi, ou essa tarefa, e aí eu vou avaliar. Primeiro, o que fluiu? Depois, o que travou ou ficou ruim? E depois eu penso assim, o que eu manteria e o que eu tiraria desse roteiro? Porque desse jeito, eu percebo que eu consigo colocar minha vibe nas coisas antes de eu ser influenciado pelo conhecimento externo. E aí eu consigo perceber o que eu trago de legal. E se necessário, eu pego um conhecimento fora para parar as arestas desse roteiro que eu escrevi. Segredo rápido aqui, é exatamente assim que eu faço os roteiros aqui do Folha ao Vento. Como o lendário e perspicaz, o mestre Bruce Lee, ele dizia: absorva o que é útil, descarte o inútil e adicione o que é seu. Uma coisa que tá sendo disruptiva para mim é trocar de mentalidade para explorar a criatividade. Caramba, até rimou. E o que eu quero dizer com isso? Eu parei de ficar pensando que existe um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas. E troquei por, na verdade, existe um jeito que deu certo e um que não deu certo ainda. Porque quando eu endureço o pensamento em bem e mal, certo e errado, nessa questão da criatividade, eu percebo que eu evito pisar em alguns territórios. E talvez fosse exatamente nesses territórios onde a minha obra-prima está morando. Muitos artistas que criaram obras incríveis, eles também tiveram que quebrar alguns paradigmas da sociedade que eles estavam vivendo. E, por consequência, alguns paradigmas internos deles também. Para daí a musa da inspiração descer sobre eles. Ah, bom, então assim sim. E, sinceramente, hoje em dia eu sou um cara que não acredita que uma pessoa inteiramente mal, que uma situação tá inteiramente errada, que a vida ela é preto no branco. Eu acho que a vida ela traz uma complexidade muito maior. E a nossa criatividade também. E não vem distorcer meu discurso aí dizendo que, então tu acha que cometer crime tá certo, que ser preconceituoso é legal. É claro que eu não penso isso. Mas falando em termos de criação, nem tudo é sobre tá errado ou tá certo. Eu acho que a régua é: isso me aproxima do meu resultado e preserva a minha essência? Tem muita gente aí na internet vendendo o atalho, ou sei lá, o segredo.
Esse particularmente eu adoro. Pra atingir um determinado resultado. Mas na minha opinião, eu não acredito que existe uma fórmula duradoura de sucesso que ignore as curvas da tua essência e da tua criatividade. Porque quando vierem os percalços, e eles sempre vêm, se você estava só imitando os outros, vai parar num beco sem saída. Porque essas pessoas, quando vieram os percalços, elas tiveram a criatividade de conseguir se reinventar, usando da autenticidade delas. E isso não vai funcionar para um imitador no longo prazo. E pior ainda, quando várias pessoas começarem a se copiar umas às outras, vai cair nas graças do público e esse tipo de coisa vai começar a saturar. O teu jeito é o que te salva desses becos. As pessoas, elas geralmente simpatizam com um influenciador não só pela qualidade do conteúdo que ele traz, eu chuto aqui que na maioria das vezes não, mas sim pela energia da pessoa, pelo carisma que ela tem, por ela estar sendo ela mesma. É isso que encanta as pessoas que gostam do jeito que ela é. Eu coloco aqui até o nosso mano, o Whindersson Nunes, que ele tem aquele jeito dele, né? Aquele carisma que ele conta as situações assim do cotidiano. Muitas situações que nós já passamos também, mas daquele jeitinho que ele sabe fazer. Porque existem muitos bons comediantes por aí. Mas ele se destaca pela irreverência que ele traz nas apresentações dele. Eu tava revendo aquele seriado The Big Bang Theory e tem um episódio que eles estão indo pra uma Comic Con, eu acho que eles estão todos fantasiados de Star Trek. E aí eles estão passando por um lugar que era um cenário que a série original gravou um episódio lá e eles resolvem parar o carro pra tirar uma foto lá, né, fantasiado e tal. E eles descem do carro, estacionam e começam a tirar as fotos. E aí, roubam o carro deles. E eles estão com aquelas fantasias, assim, super bem produzidas do Star Trek, né? E eles começam a andar e pedir carona, porque tava o celular, tudo dentro do carro. Eles ficaram só com a roupa do corpo mesmo, né? Só com as fantasias, no caso. E eles começam a pedir carona, e aí passam umas pessoas e atiram, tipo, uns refri neles, assim, e zoam eles. Aí eles conseguem chegar lá num restaurante... E quando eles chegam lá, o pessoal fica tirando onda com eles, tirando sarro por causa das fantasias, sabe? E daí eles estavam super empolgados, porque eles se sentiram como se estivessem numa aventura. Só que de tanto as pessoas começarem a zoar eles e tirar onda, tem uma hora que o Sheldon fala assim... Ah, eu tô me sentindo um idiota, já não tá mais legal isso aqui, sabe? E uma coisa que veio muito forte pra mim, assim, que me bateu um pensamento, né? Foi que, cara, às vezes as pessoas que são idiotas, elas vão tentar convencer que as pessoas especiais é elas que são as idiotas, sabe? Então eu acho que o mundo às vezes faz isso com a gente. Às vezes a gente tem coisas legais e especiais pra mostrar, só que por causa da opinião de alguns, que são esses idiotas aí, eles vão dizer que aquilo que a gente tem de especial é ruim, é feio, é errado... Quando na verdade não é. E a gente acaba se convencendo por causa da opinião dessas pessoas. Que é elas que são os idiotas, na verdade. Ui, toma! Sabe? Às vezes, ignorar algumas pessoas é uma bênção. E por último, a mensagem que eu queria deixar aqui no final é que ninguém vai passar pro mundo a mensagem que você veio pra dizer. Quando você copia o outro... você deixa uma parte sua morrer nos confins do tempo de esquecimento. E dessa forma, você deixa o mundo mais empobrecido. Não. Eu não acredito. Não é possível. É como se a sua missão nessa existência, ela não fosse completa. No budismo, no texto do Dhammapada, diz algo mais ou menos assim... Mais do que 1000 palavras sem sentido... vale dizer uma única palavra que traga consolo a quem a ouve. Tem algo bom dentro de cada um de nós que só vai ser exposto quando a gente permitir se conectar com a nossa própria vibe. Quando a gente se permitir ser quem a gente veio pra ser. E não te ilude. Vai ter gente que vai te amar pelo teu jeito e vai gostar da tua mensagem, e vai ter gente que não vai gostar. Mas... a minha dica e o que eu faço pra mim é... foca em quem te prestigia.
Eu também, maninho. Eu também. Eu citei uma frase em alguns vídeos atrás, eu não lembro em qual vídeo que foi exatamente, mas cai como uma luva nesse vídeo, então eu gostaria de falar de novo ela. Que é do Mano Nietzsche pro mundo, torna-te quem tu és. Então, protege o teu jeito, lapida o teu jeito e assina o teu jeito. Porque a autenticidade não é pose, é um modo de viver. E agora eu quero saber de você, agente do destino. Você já disse a palavra que você veio dizer pro mundo? Ou será que não? Tem lidado com muitos idiotas que estão tentando te convencer de que você não presta? Deixa aqui nos comentários para mim entender qual que é a tua luta atual. Participe aqui do canal e integre a nossa Ordem dos Agentes do Destino, que é esse grupo que estamos formando de pessoas que estão conectadas com o seu propósito, com o seu jeito mais autêntico de ser e que querem ser senhores do próprio destino. E no próximo episódio, nós vamos falar do preço que você paga por se manter focado mais na vida do outro do que se manter presente em sua própria jornada. Se lascou, doidinho! Ficou curioso para saber que preço é esse? Cola comigo aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho para você ficar sabendo logo de antemão quando eu lançar o nosso próximo vídeo. E se esse vídeo fez sentido para ti, se foi legal, eu peço que tu compartilhe com algum amigo ou alguma amiga que também possa estar prestigiando esse vídeo. Eu acredito que muitas pessoas precisam ouvir a mensagem de que elas têm uma opinião importante, de que o jeito delas pode ser interessante sim para muitas outras pessoas. Vamos fortalecer a nossa mensagem aqui, lembrando de que tudo está conectado. Torne-se você também um verdadeiro mestre da sua autenticidade. Eu agradeço por você ter seguido até aqui comigo. Você foi um guerreiro e você foi uma guerreira. Meus amigos, terminou. Até o próximo episódio. Uma ótima semana para você. Até breve.